nós temos um diagrama. E são dois, na verdade. Tem esse aqui, ó, da revelação, não é isso? Tem esse da revelação e tem aqui. Como ele é pequeno, eu até posso aumentar, olha que legal, eu posso aumentar um pouco, mas é melhor olhar na página que está na sua mão, né? Então eu vou deixar aqui, porque a gente tem alunos também que estão vendo a gravação. Mas no diagrama você tem o seguinte, a revelação de Deus. E aqui já entrando na disciplina de vocês, que é a metodologia teológica. Deus se revela. Aliás, esse é o livro de vocês, né? É o Deus que se revela. Então, Hebreus capítulo 1, verso 1 a 3 diz assim: havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio do qual fez o universo. Então, Deus se revela, amém? Ele se revelou no passado, se revela hoje, e ele se revela hoje através de Cristo. Então, nós temos o ensino básico da revelação, e nós aprendemos que a revelação se divide em geral e revelação especial, não é assim? Quando nós estudamos a doutrina da revelação. E quando nós estudamos a doutrina da revelação, a revelação geral, ela é a revelação que Deus deu no contexto da criação do mundo, da aliança com os homens, lá com os nossos primeiros pais, Adão e Eva, não é isso? E aí a humanidade depois, ela perdeu com a queda as prerrogativas de relacionamento com Deus, dessa revelação geral. Então a revelação geral, depois da queda, ela não testemunha mais a comunhão de antes. Ela passa a ser a má notícia. A má notícia é que Deus é santo e justo, nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. A conclusão da revelação geral, depois da queda, é uma má notícia para a humanidade. Estamos mortos nos nossos delitos e pecados e carecemos de um Salvador e um Redentor. Então veja só, como que nós construímos o nosso conhecimento? Nós construímos o nosso conhecimento pela experiência da realidade. Essa experiência da realidade seria a epistemologia, relacionamento com o mundo, com o existente, com o real. Essa experiência da realidade, em outras palavras, é a experiência com a criação de Deus. Concorda comigo? Nós estamos nos relacionando com a criação de Deus. Essa experiência da criação de Deus, quando ela é estudada de forma sistemática e metodológica, ela é estudada naquilo que nós chamamos de ciência. E existe um método científico. Qual é o problema da ciência? Nenhum. Ele faz parte das ordenanças de Deus para dominar todas as coisas. Nós fomos chamados como vice-regentes da criação, de acordo com os teólogos reformados e de acordo com as ordenanças bíblicas. Então, não há problema nenhum com a ciência em si. Mas o problema é que depois da queda, a realidade foi afetada pelo pecado e nós fomos afetados pelo pecado. Então, nós não enxergamos o que deveríamos enxergar e a realidade sofreu transformações. Entenderam isso? Então, o que acontece? Essas três palavras, experiência da realidade, ciência e senso comum, que é o quê? É a mesma coisa da ciência, só que no âmbito da vida cotidiana. Aquelas experiências de vida acumuladas que viram um patrimônio comum de sabedoria dos povos, que é aquilo que são os conselhos dos nossos pais, nossos avós, o bom senso da vida, o acumulado dos costumes e valores de uma sociedade e de uma cultura, o senso comum. Então, o que acontece? Tudo isso foi afetado pela queda e foi afetado pelo pecado. Concorda comigo? Então aí, olha só que legal. Deus nos deu a revelação especial é sobre Cristo, né, e sobre a boa nova, a mensagem da redenção e da salvação de Deus. Cristo vem para nos resgatar do pecado e para redimir o cosmos, a criação e o povo eleito de propriedade exclusiva do Senhor. E a revelação especial de Deus, ela está consignada, ela está totalmente inerrante e infalível nas páginas das Sagradas Escrituras. E esse processo da Escritura, ele se dá por meio da inspiração de Deus. Inspiração de Deus. Correto?
Deus inspirou. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Toda a Escritura é palavra de Deus, é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, esse processo de inspiração das Escrituras registra o testemunho sobre Cristo, que é a base da fé da igreja. A fé da igreja não é abstrata, é sobre um Deus que se revela, um Deus que intervém e um Deus que reina e governa a sua criação e que se manifestou através de Cristo na salvação dos nossos pecados. Ok? Então a fé cristã ela não é subjetiva, ela é histórica. Ela aconteceu. A encarnação, a morte vicária, a ressurreição são fatos históricos. Aí o que acontece? Esta fé da igreja foi transmitida pelos credos, confissões e pelo testemunho da igreja que está na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras. Correto? E a teologia é, na linguagem de um teólogo chamado Anselmo, fides quarem intellectus. Fides quarens intellectus. Fé em busca de compreensão. Fé em busca de compreensão. A teologia não é a fé, porque a fé é um alicerce firme e foi dada por Deus, ela é dom de Deus. A fé está dada na revelação histórica de Cristo, na Escritura Sagrada, que é a palavra de Deus. A fé já foi entregue a nós e ela foi infundida em nós, vamos dizer dessa maneira, né? Porque Deus ele gera em nós o querer e o realizar por obra do seu Espírito. Então, a fé é dada, a fé é dom de Deus. Mas, de acordo com Anselmo, um teólogo medieval, muito caro aos reformados, a fé é fides quarem intellectus. É fé em busca da compreensão. Então, o que significa isso? Que agora eu vou estudar a Escritura e eu quero compreender esse Deus que se revela. Eu quero compreender essa palavra de Deus. Eu quero compreender essa verdade bíblica revelada, manifesta. Eu quero entender mais sobre esta criação de Deus. O resultado disso é o quê? É um método análogo ao da ciência, mas que não é ciência. Entendeu agora? Que é o método do estudo não da revelação geral, o alvo da ciência. Mas é o método do estudo da revelação especial, que é a palavra de Deus.